E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Larissa Torres, eu sou bióloga, estudante de neurociência e esse é o canal Para Pra Pensar. Hello. 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 Nesse vídeo eu vou falar então sobre o coronavírus. O intuito dele não é falar sobre os últimos achados, as últimas pesquisas, mas sim fazer um apanhado sobre os fatos relacionados ao corona. Então, primeira coisa, o corona, ele é um vírus pertencente à família do beta-coronavírus, que é um grande grupo de vírus que normalmente causava gripes leves a moderadas, né, tanto em humanos quanto em outros animais. E dessa grande família, nós temos 7 vírus que têm a capacidade de infectar humanos. Porém, desses 7, existem 3 que são mais agressivos, têm uma virulência maior. O primeiro é o SARS-CoV-1, o vírus que causa a síndrome respiratória aguda grave, que teve então a sua epidemia em 2002. Ele infectou cerca de 8.000 pessoas, um pouco mais do que 8.000. E dentre essas 8.000, nós tivemos então cerca de 700 mortos. Outro vírus é o MERS-CoV. O MERS-CoV é o vírus que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio. Ele chegou a infectar mais de 2.000 pessoas. E dessas 2.000 pessoas, mais ou menos 800 pacientes foi a óbito. E o nosso último vírus é então o SARS-CoV-2, que é o vírus da atual pandemia, da atual Covid-19. Esse vírus até agora já tem mais de 5,5 milhões de infectados, atinge 188 países, configurando uma pandemia. A pandemia normalmente ela não tem tanta ligação com os números de casos em si, mas sim com a abrangência geográfica desses casos. Então, quando esses casos atingem um número grande de países, nós configuramos isso como uma pandemia. Fazendo uma análise comparativa entre os vírus que eu citei anteriormente, sobre o SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 e o MERS-CoV, entre esses vírus, a gente consegue perceber que a letalidade do MERS-CoV é um pouco maior do que o dos outros. Porém, ele tem um ciclo de vida mais demorado, então ele demora mais para ser transmitido. O MERS-CoV, que é aquele vírus originado lá, né? Então, os primeiros casos que aconteceu na Arábia Saudita. E esse vírus, então, apesar de ter uma letalidade maior, ele não tem um nível de transmissão tão alto quanto comparado, por exemplo, com o vírus da atual pandemia. Então, né, várias pessoas se perguntam: por que esse vírus ele está sendo tão agressivo, está matando tantas pessoas? Então, na verdade, não é letalidade, não é porque ele é um vírus muito letal, mas sim porque ele tem uma transmissão muito rápida quando comparado com os outros vírus. E além disso, esse vírus, ele consegue se esconder, né? Digamos assim, ele permanece muito tempo ainda vivo em certos tipos de superfície. Então, esses fatos somados gera esse tipo de consequência que a gente está observando agora. Apesar da letalidade não ser alta, a transmissão é muito rápida e por isso que leva um número de mortes tão grande. Olhando agora de uma perspectiva histórica, observando a cronologia da Covid-19, a gente acredita que o primeiro caso, caso zero, tenha acontecido no dia 17 de novembro de 2019. E depois disso, a doença espalhou para outras regiões e no dia 31 de dezembro de 2019, a China contata a Organização Mundial de Saúde para avisar dessa doença respiratória que tinha então o seu agente causador ainda desconhecido. No dia 7, a China comprova a identificação do novo corona. No dia 11 de fevereiro, nós temos então o nome dado à doença, dado ao vírus, que é o SARS-CoV-2. E no dia 26 de fevereiro, nós temos o primeiro caso aqui no Brasil de um homem que tinha viajado para a Itália. E no dia 11 de março de 2020, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde declara o estado de pandemia. Então, lembrando que pandemia, ela não se refere em si ao número de casos, mas sim à região geográfica que ele atinge. Então, devido a atingir muitos países, nós temos então a definição de pandemia nesse caso. Então aqui foi só um apanhadinho histórico para a gente entender melhor a cronologia dos fatos até o dado momento.
Mas agora, vamos entender um pouquinho melhor o que é esse vírus, né? Então, o que ele é, qual é o formato dele. Pessoas, o coronavírus, ele é um vírus envelopado, então ele tem uma capa de proteína, né, de lipídio e proteína em volta dele. E nessa capa de proteína, ele tem algumas outras proteínas aderidas do lado de fora. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês, tá? O que acontece é o seguinte, então essas proteínas do lado de fora do vírus servem como se fosse uma chave para ele entrar nas células humanas. Essas proteínas, né, essas glicoproteínas do envelope viral, elas se encaixam nos receptores de angiotensina 2 nas células humanas e elas conseguem entrar com uma maior facilidade, então, e infectar assim as células humanas. O vírus, além disso, dentro dele, ele tem uma molécula de RNA fita simples. Para quem não sabe o que é o RNA ele é bem semelhante ao DNA, também é uma molécula que tem, né, então a função de passar as características adiante, tá? Então é um material genético. Então o vírus ele tem uma estrutura muito simples, né? Ele é um envelope lipoproteico com glicoproteínas ao redor e dentro dele o material genético. Então, devido a essa complexidade do vírus, né, de uma forma geral, não só do corona, né, a maioria dos vírus, eles são partículas orgânicas muito simples. Então, a gente não chama vírus de célula. Então, o vírus é acelular. Vírus não é uma célula. Porque ele não tem as características básicas para ser uma célula. Ele não tem membrana plasmática, ele não tem o citoplasma, ele não tem ribossomo. O que ele tem só é material genético para ser considerado célula. Então, ele não é uma célula. Se o vírus é um ser vivo ou não, isso é uma discussão aberta dentro da comunidade científica ainda. Então tem uma teoria chamada de teoria celular, que diz que todo ser vivo é formado por células. E como o vírus não é célula, ele não seria considerado um ser vivo, pensando aí na teoria celular. Porém, outros virologistas têm outra linha de raciocínio e consideram sim, apesar da simplicidade desse vírus, consideram os vírus em si como sendo um ser vivo. Mas isso ainda é uma discussão aberta, pensando aí na comunidade científica. A transmissão do novo corona acontece como a transmissão de outros vírus, através de secreção e gotículas do trato respiratório. Por isso a importância do uso de máscaras e também na hora de tossir colocar o braço na frente para a gente diminuir a transmissão do vírus. O período de incubação desse vírus é de 1 a 14 dias. Mas o que é esse período de incubação, né? O período de incubação ele equivale ao período da infecção, do momento que o vírus penetra no corpo do paciente até a geração dos primeiros sintomas. Um dos problemas do Covid-19, né, desse novo corona, é que ele é transmitido mesmo antes de gerar os sintomas no paciente. Então, quando você tem um vírus em que ele penetra no corpo do paciente, ele gera os sintomas e depois ele é transmitido, você consegue monitorar quem são esses pacientes. Então, você consegue ter um controle maior. No caso do corona, você tem o paciente que foi infectado, ele é assintomático até o período de incubação e nesse período ele consegue, além disso, transmitir o vírus. Então, é uma problemática porque a gente não consegue monitorar tão bem esses pacientes como no caso de um vírus que tem os seus sintomas antes da transmissão. E um dos principais sintomas da Covid-19 é então tosse, cansaço, febre, que são sintomas bem semelhantes a de uma gripe comum. Existem outros sintomas que não são tão comuns, mas também aparecem nos pacientes, que é o caso de diarreia, dor de cabeça, perda de olfato, perda de paladar, e também existem sintomas de pacientes graves, que é o caso de problemas respiratórios, muita dor no peito. E, infelizmente, em alguns casos, né, alguns casos mais graves, e também de pacientes que apresentam comorbidade, a COVID leva a óbito. Então, o que é uma comorbidade? Uma comorbidade é uma doença que o paciente já apresenta e essa doença agrava mais o quadro da Covid-19, que é o caso de diabetes, hipertensão, problemas de circulação, né? Pessoas que passam por quimioterapia, que têm um sistema imunológico deficiente. Esse tipo de paciente, ele então tem comorbidades que pode agravar o caso da Covid-19. Com relação ao tratamento, a gente não tem um antiviral específico
para tratar a Covid-19 ainda. Existem várias pesquisas buscando o antiviral para tratar essa doença, mas ainda está no âmbito da pesquisa. Isso ainda não está no mercado. O que os pesquisadores têm feito é já pegar um medicamento que está no mercado, que a gente já conhece efeito colateral, que a gente já tem uma noção de como funciona o medicamento na população, pegando esses medicamentos e testando para esse novo corona, para ter uma biossegurança. Nesse momento, não é vantajoso uma pesquisa de um novo medicamento do nada. Então, eu vou pesquisar um medicamento novo que não tem no mercado, porque você não vai ter um nível de biossegurança alto para lançar esse medicamento para a população. Com relação às vacinas, também está tendo muitas pesquisas com relação a isso. A vacinação a principal prevenção contra as doenças virais, bacterianas, só que também as vacinas, elas precisam ter uma biossegurança, elas precisam, os pesquisadores, eles precisam ter certeza dos efeitos dessa vacina. Então, por isso que a vacina é um pouquinho demorada. Mas se a gente pensar aí, anteriormente, a gente demorava uns 10 anos para produzir uma vacina, para ter certeza da biossegurança dela. Hoje, acredita-se que mais ou menos no começo de 2021, a gente já vai ter uma vacina aí contra esse novo corona, beleza? E uma coisa importante que eu acho que ninguém precisa passar por uma pandemia, mas nós estamos passando, vamos tentar tirar pontos positivos disso. Uma das importâncias, que a gente percebe importâncias não, mas um dos fatos que a gente percebe com essa pandemia é que a ciência que estava deixada de lado, que poucas pessoas, acreditavam na ciência, isso é retomado. Então as pessoas estão voltando a acreditar na ciência, porque neste momento a gente precisa da ciência, a gente precisa das pesquisas para a gente conseguir controlar essa pandemia. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, que é um país que não investe tanto em pesquisa, nós somos um país que depende muito da tecnologia externa, que a gente depende muito de reagente externo para fazer pesquisas aqui. Então, a gente percebe a importância de investimento em pesquisa. E essa importância, ela só vem quando acontece, por exemplo, um fato tão grande como foi da Covid-19. Então, não vamos esperar, não devemos esperar mais acontecer algo para a gente perceber o quanto é importante o investimento em pesquisa e tecnologia. Então fica aqui meu apelo para você pensar com carinho sobre pesquisa no nosso dia a dia. Fica aqui meu muito obrigada. Deixa então seu like, deixa seu comentário se você gostou, pode deixar comentário de possíveis temas, pode deixar comentário, feedback positivo e negativo, que a gente vai ler tudo com muito carinho. Eu fico por aqui e até a próxima.